They're playing basketball. We love that basketball. Bom, bem-vindos, ouvintes, a mais um Brasquete. Hoje, de número 40, onde vamos falar, mais importante, das trocas que aconteceu na NBA. Aconteceu várias trocas, algumas que não era esperado, outras que era sim esperado, e algumas que realmente é difícil até mesmo dizer. O Pedrão vai ter uma opinião bem elaborada para poder dizer para vocês quais foram as melhores delas, quais foram as médias e quais não foram tão boas assim. Vamos falar também dos times, daqueles que nós esperávamos movimentação. Alguns deles realmente passaram em branco, e alguns deles foi até bom que não fizeram nada, né? E por último, falando em franquias que gostam de fazer palhaçadas, vamos falar das trocas de Knicks e Nets, no momento Big Apple Moment. Então vamos começar o Brasquete, Pedrão, com os nossos destaques. Tudo bom? Opa, Diego. Olá, ouvintes. Meu destaque de semana é que a dança das cadeiras dessa temporada aconteceu e teve gente que não se mexeu, né? Até que ponto isso pode ser ruim. Pois é, vamos descobrir, né, Pedrão? Será que é bom? Será que é ruim? Pois é, o meu destaque é: essa semana aconteceu algo bizarro. Foi a lesão do letão sedutor, o nosso querido Kristaps Porzingis. Com ele, metade do time do Knicks, ou melhor, o time inteiro do Knicks ficou surpreso, os técnicos, também os torcedores, e ele perdeu a temporada. Quem perdeu a esperança também foi o torcedor, porque foi uma troca não, graças a Deus, foi uma lesão terrível, e vamos desejar o melhor para o Porzingis e que ele possa voltar melhor ainda para a próxima temporada, porque a lesão que ele sofreu é uma lesão complicada, ligamento cruzado, realmente o mesmo que o Derrick Rose sofreu. E antes de começar mesmo o programa, eu queria deixar uma lembrança para os torcedores do Knicks. Muitos, quando aconteceu a lesão, engraçado foi nas redes sociais, você viu a frustração dos torcedores, dizendo que agora é o início do fim, já estávamos esperando isso, o Knicks é um fracasso, é uma palhaçada. Tudo bem, pode até ser, mas vale lembrar que Patrick Ewing, a primeira escolha do Knicks, aconteceu tudo começou em 1985, quando o Bernard King, sim, o verdadeiro King, caiu com uma lesão de joelho, só que foi o do Porzingis foi no do direito, o do King foi no esquerdo, mesma lesão, em um jogo em que os torcedores estavam com a esperança de ir para os playoffs e conseguir lutar contra o poderoso Celtics. Lógico, com a lesão do King, o Knicks realmente caiu, perdeu vários jogos e deu a sorte de conseguir a primeira escolha. Será que estamos diante de um caso parecido, Pedrão? Vamos descobrir. Right now on Coast to Coast, Woj reporting the Cavaliers are trading Isaiah Thomas, Channing Frye, and their 2018 first-round pick to the Lakers in this trade. The Lakers sending Jordan Clarkson and Larry Nance Jr. to the Cavaliers. Mas vamos lá, vamos falar das trocas. Pedrão, por favor, você está com a palavra, nos conte o que aconteceu nesse mercado maluco e, por favor, em ordem, nos diga qual das trocas você mais gostou. Diego, vamos enumerar aqui, né? Acho que a troca que eu mais gostei de todas foi entre o Cleveland e o Lakers, em que o Cleveland mandou para Los Angeles Isaiah Thomas e o Channing Frye, além da pick de primeiro round desse ano do próprio Cleveland, e em troca recebeu os jovens, né? O Jordan Clarkson e o Larry Nance Jr. Essa pra mim foi a troca mais impactante, melhor para os dois lados, e a gente vai falar melhor depois, né? Mas eu diria que a segunda troca das que aconteceram ontem, lembrando, a gente tá tirando as trocas que envolvem o Knicks, né? Porque a gente vai falar sobre elas no final. Então a segunda
pra mim, foi a troca tripla entre o Cavs, o Kings e o Jazz, em que o Cavs recebeu o Rodney Hood do Utah e o George Hill de Sacramento. O Kings recebeu o Joe Johnson de Utah e o Iman Shumpert do Cavs. E o Utah Jazz recebeu o Jay Crowder do Cavs e o Derrick Rose também do Cavs. Aí eu diria que a terceira troca de mais importância foi a questão do Dwayne Wade saindo do Cleveland e voltando pro Heat. E em troca o Heat mandou uma pick de segundo round e dizem que ela é altamente protegida, né? Aí eu acho que a quarta a gente pode botar a troca entre o Portland Trail Blazers e o Chicago, em que o Noah Vonleh, o jogador que joga na posição 4 e na 5, foi enviado para o Chicago, juntamente com dinheiro, né? Tem um quesito de dinheiro envolvido nessa troca. E Chicago mandou para Portland os direitos do pivô europeu Milovan Rakovic, que atualmente não está jogando pelo time. Então foram só os direitos de poder assinar um contrato com o jogador. Porque a gente vai falar melhor sobre o porquê disso depois. Acho que a quinta troca eu diria que foi a troca em que mandou o Elfrid Payton para o Phoenix Suns. Em troca, o Phoenix Suns enviou para o Orlando uma pick de segundo round. Pasme. E a última, que realmente, acho que botei por último porque questão de, assim, foi meio irrelevante, né? Foi aqui o brasileiro Bruno Caboclo, que estava no Toronto, foi enviado para Sacramento. E em troca, o Kings mandou para o Raptors o Malachi Richardson, né? Bom, essas foram as trocas que não envolvem Knicks e Nets, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E o que você achou? Qual dessas trocas, então, colocando que você ordenou a do Lakers, a troca do principal Lakers e Cleveland, a troca do Isaiah Thomas para os Lakers? Por que você acha que essa troca foi a melhor, Pedro? Eu acho que foi fundamental. O fato dela ser melhor é que ela foi uma troca bem significativa para os dois lados, né? A gente sabe que tem trocas que... Uma troca não precisa ser prejudicial para um time. Pode ser boa para os dois. E essa é um perfeito exemplo, porque o Lakers vem sinalizando há um bom tempo que vai apostar na free agency e não em trazer jogadores para compor elenco. Ele realmente quer ir atrás de estrelas de grande calibre na liga, né? Só para exemplificar, alguns que vão estar com contrato livre ao final dessa temporada são, por exemplo, o LeBron James, o Paul George, o próprio Carmelo Anthony. Então o Lakers quer ter espaço de cap para poder dar contratos altos para pelo menos 2 jogadores, né? E para isso eles tiveram que abrir mão do Jordan Clarkson e do Larry Nance. O Jordan Clarkson tinha um contrato que ganhava mais de 10 milhões por temporada, era um contrato um pouquinho longo. E aí, em troca, o Cleveland, no caso, eles receberam o Thomas e o Fry, que são contratos expirantes, e o time simplesmente, muito provavelmente, né, não vai renovar com eles. Até porque o Thomas vai pedir uma boa grana e o Fry aparentemente não deve ter interesse de time renovar com ele. Agora, pro lado do Cleveland, o time não estava jogando bem, né? Oscilou muito na temporada. Começo da temporada foi muito mal, perdeu para times fracos da liga. Aí teve um período de ascensão que emplacou uma boa sequência de vitórias seguidas, por volta de 10 vitórias seguidas. E agora, nesse período agora mais recente, também deu uma queda brusca. Tava jogando mal, principalmente no lado defensivo, tava tomando muito ponto. O time não tava conseguindo, apesar de teve jogos que foram, por exemplo, 140 a 135, coisas desse estilo, né? Então, tava tomando muitos pontos, a defesa não tava se acertando
E muito disso era porque realmente não tinha jogadores defensivos o suficiente no time. E aí a gente citou o nome do Cavs várias vezes, né? Saíram 6 jogadores, chegaram 4. Nessa troca saíram 2, entraram 2, mas no total saíram 6, chegaram 4. O que acontece é que o Cleveland deu uma repaginada nesse elenco, se livrou de alguns veteranos, né? No caso, tantos veteranos quanto jogadores que não encaixaram no esquema. Talvez seja o caso do Isaiah Thomas. O Derrick Rose também não vinha jogando bem. O Channing Frye é um veterano. E pro lado do Cleveland, recebeu o Jordan Clarkson e o Larry Nance. O Jordan Clarkson é um armador, é uma coisa que o Cleveland precisava. E o Larry Nance é um jogador que tem... É pra ser reserva, claro, né? Mas tava precisando de banco, realmente. Porque os jogadores que estavam vindo do banco não estavam resolvendo. E o Larry Nance vai vir com bastante energia, né? Inclusive tá no Dunk Contest desse ano. E é um jogador que tem algumas qualidades. Ele consegue arremessar. Não é um especialista, mas consegue fazer seus arremessos. É um pouquinho atlético. Não é um defensor horrível. Consegue se virar relativamente bem na defesa, apesar de não ser um senhor protetor de aro. E o Cleveland precisava se mexer, e o fez, né? Por esse motivo, eu diria que é a primeira. E a segunda que eu citei, que foi a outra troca que o Cleveland estava pesadamente envolvido, o Cleveland, vamos lá, os 3 times, né? O Cleveland recebeu Rodney Hood e o George Hill. A questão do Rodney Hood a gente já tinha citado num programa, né? Que o Utah Jazz estava disposto a abrir mão tanto dele quanto do Derek Favors, né? Porque eram jogadores que ficaria caro para renovar. Então eles queriam trocar esses jogadores para receber alguma coisa antes de ficar caro. Então o Hood é aquele ala atlético, né? Um jogador que num esquema bem feitinho ele pode render, ele arremessa bem. E o George Hill provavelmente deve vir para assumir a titularidade, né? Deve brigar pela posição com o Clarkson, mas como é um jogador mais experiente, deve ser o titular. O contra, né, desse quesito do George Hill é o salário dele, que é alto e é um contrato longo. Mas se você for parar para pensar que a cada vez mais parece difícil que o LeBron renove o seu contrato, é um valor que não vai pesar tanto, né, já que você já não vai ter que pagar um contrato tão alto quanto o do LeBron. E é um jogador útil, mesmo que estava muito mal, a gente pode dizer que estava bem mal no Sacramento. Mal? Pedrão, uma observação. Bem mal mesmo, péssimo. O Kings tem a possibilidade de ser o pior, preste bem atenção, pior time, tanto estatisticamente, é claro, tanto na defesa quanto no lado ofensivo. Ele é 30 de 30. Cara, é bizarro, é péssimo. E o engraçado é que eu tava ouvindo um programa, não recordo onde foi, mas o George Hill tá com o melhor aproveitamento de 3 na carreira, tá com 45% na temporada. Olha isso. É engraçado, né? Mas ele copo meio cheio. A gente, assim, essa contratação não se deu com certeza por causa dessa temporada, se deu por causa de coisas que ele já apresentou, e o Cleveland acha que ele pode voltar a apresentá-las. A própria bola de 3, né? Talvez uma arma que tivesse faltando um pouco em Cleveland, porque o LeBron tá até como um afiado essa temporada. A cada temporada vai ficando mais afiado. Mas os especialistas, que seria o próprio Channing Frye, o Korver, o Korver tá oscilando muito, fazendo jogos às vezes bons, às vezes ruins. Alguns muito bons e outros muito ruins, né? Vamos falar a verdade. Teve o J.R. Smith. Aquela virada do Cleveland contra o Knicks, que o Knicks chegou a abrir, o Korver jogou muito, ele matou 3 bolas de 3 seguidas ali que reviveu o time, né? Mas teve jogos que ele não estava matando nada, então tanto o Hood como o Hill são jogadores bons de arremesso de perímetro que vão ajudar o Kevin nesse sentido. Agora, olhando pro lado do Kings, o Kings abriu mão do Hill, que era um contrato muito pesado. Foi só o Hill, no caso, né? Abriu mão só dele. E recebeu o Joe Johnson, que é já um veterano, né? Eu acho que ele vai ser liberado, hein?
Pode até ser que sim, né? E aí ele vai buscar, se ele for dispensado, deve com certeza buscar algum time que tá brigando pelo playoffs aí. Certeza. Mas mesmo assim, se ele não for dispensado, ele vai, no caso do King, né, se juntar ali ao Vince Carter e ao Zach Randolph como os vovôs da garotada, né? E o Iman Shumpert, ele é um jogador que até demonstrou um interesse em ser trocado no começo da temporada, acabou não acontecendo. Era, teoricamente, o jogador de defesa que o Cavs tinha no perímetro, né? Já que você tinha lá Derrick Rose e o Isaiah Thomas, nenhum desses caras era defensor. O Calderon, se quiser citar, o Corvo, nenhum deles é defensor. O que tinha ficado era o Shumpert, né? Mas agora com o Clarkson, com o Hood, com o Hill, são jogadores que conseguem até segurar a sua defesa. E, bem, grande diferença, né? O Shumpert, lembrando, o contrato dele também é expirante. É o último ano de contrato. E o Joe Johnson, se eu não me engano, também. Sim, também. Então, de toda maneira, o Kings provavelmente pode dispensar o Joe Johnson agora ou não, mas de todo modo não deve renovar com o Shumpert. Não vejo por que o Kings renovaria com o Shumpert. E conseguiu se livrar do salário de George Hill, né, que foi uma coisa que ficou pesada, já que ele não apresentou nada de basquete. E pro lado do Jazz, o Jazz era do interesse dele se livrar do Rodney Hood. E o Joe Johnson é um jogador que vinha se machucando, não estava conseguindo jogar constantemente. Ele recebeu o Jay Crowder e o Derrick Rose. O Derrick Rose já foi dispensado, né? Tem interesse Timberwolves, né? Isso, mais um marco, né, para a carreira do Derrick Rose, que saiu em baixa do Bulls, não conseguiu jogar no Knicks. Agora no Cavs também recebeu um contrato mínimo de veterano. Não jogou bem, machucou. Agora no Jazz, e se você olhar pro Jazz, o Rubio tá jogando bem como titular, mas o armador reserva sempre é um problema ali pro Jazz. Não tem um cara que assume aquela posição ali. E eles não quiseram nem tentar com o Derrick Rose, né? Então, de novo, mais um marco pro Derrick Rose. Veja, eu não vejo o Rose encaixando nesse time do Jazz. Não tem como. Você manter o Hood junto com o Mitchell é algo que não tem necessidade, não faz sentido. E manter o Derrick Rose num time como o Jazz, o Jazz, assim, qual é a característica do Jazz, Pedrão? Você fala no Jazz, você lembra que tipo de jogo? É uma defesa forte e um ataque cadenciado. Pois é, nada a ver com o Derrick Rose. E aí, o outro cara que chegou se encaixa perfeitamente nisso, que é o Jay Crowder. Que é, não é verdade? Um defensor nato, bola de 3 legal. Também tá faltando pro Jazz isso, né? Nos últimos jogos, o Mitchell esquentou muito a mão, tava matando muita bola de 3, mas não dá pra confiar só nele, né? Então... É até bom pra desafogar, né? Porque tem que ter um jogador ali que possa poder trazer essa energia quando os seus principais jogadores não estão no ritmo de jogo, né? Pra mim o Crowder já chega como titular e vai ajudar bastante o Mitchell também no quesito defensivo, né? Que é uma das preocupações que existia com ele entrando no NBA e existe até um pouquinho hoje, que se cair na frente dele um matchup mais alto, mais forte, né, fica um pouco difícil para ele. Então o Jay Crowder vai ajudar ele com certeza nesse contexto. Agora, só pra gente terminar já o Cavs como um todo, a última troca que envolvia o Cavs foi, eu diria que é mais uma troca simbólica, né? Sim. Eles receberam uma pick do Miami altamente protegida de segunda rodada pelo Dwayne Wade, né? Dwayne Wade veio pro... Ele conseguiu acertar um buyout com o Bulls no começo da temporada, assinou com o Cleveland para se juntar ao LeBron, né? Mas a gente sabe que ele já é bem veterano, apesar de toda a história dele na liga. Ele era um dos melhores shooting guards do milênio, né, no caso. Desde os anos 2000 ele vem jogando muito, mas a gente sabe que o estilo de jogo dele dependia muito de atleticismo. E, bom, ele já está muito veterano,
ainda pode contribuir com experiência, com alguns minutos limitados. E se você olhar pro time do Heat, realmente faltava um cara assim, né? Um cara que às vezes não é nem tanto pra jogar, um cara de presença, um cara que dê respeito ao time, porque é óbvio que a gente tá respeitando muito o trabalho do Spoelstra, que tá pegando esses caras menos badalados e tá fazendo eles jogarem. Mas se você olha um do Dwayne Wade do outro lado da quadra, mesmo que seja no banco, com certeza você passa a dar mais crédito por que aquele time pode fazer. E vamos falar a verdade, né? O Dwayne Wade não combinou com, com os uniformes de Bulls e Cavs, né? É uma identificação muito forte. É complicado, é igual você pegar o Nowitzki e mandar ele pra outro lugar. Não dá, você vai olhar pra ele e vai ver o uniforme do Mavericks nele. É estranho, pois é, e isso é muito bom. Eu acho que nesse ponto é bom para todas as partes. O Cleveland apostou, viu que ali o Wade não estava encaixando no jogo deles, deixou o Wade ser feliz, mandou ele de volta para casa, recebeu lá uma escolha de segundo round, ok. E o Wade agora tem tudo para, poxa, a casa do Wade é o Heat, e tomara que jogue muito mesmo, que realmente produza o basquete que ele sabe jogar. Claro que já tem 39, não é? 37, sei lá quanto. Sei que o Wade já está numa idade bem avançada e, lógico, levando em consideração a idade média do basquete, né? E com certeza acho que foi bom para as duas partes. Agora, uma troca que eu vi que tá bem baixa na tua ordem aí, Pedrão, foi essa troca do Peyton. O Peyton saiu do Magic por uma escolha de segundo round para jogar no Suns? Que? É isso mesmo? E bom, quando a gente fala de equilíbrio nas trocas, né, essa foi uma totalmente desequilibrada, né? Pro Suns foi ótimo. Foi ótimo. O Brandon Knight só volta temporada que vem. O armador do time estava sendo o Tyler Ulis, né? Que foi um jogador que surgiu na temporada passada. Mas também surgiu assim, na necessidade, né? Quando os outros jogadores do time também tinham se machucado. E, bom, eu gosto do jogo do Elfrid Payton. Eu acho um jogo, assim, não é um jogo que salta os olhos. Ele tem alguns defeitos, ele não consegue arremessar do perímetro muito bem. Mas ele tem qualidades, ele já anotou triplo-duplo. É importante lembrar disso. Ele já teve pelo menos 2 jogos de triplo-duplo, se eu não me engano, na carreira. E ele conseguiu fazer isso num time do Magic, que é um time bem fraco, assim. E não é só dessa temporada. Desde quando ele chegou lá, ele não teve um time bom. E, bem, só pra lembrar, ele é uma pick 10 do draft. Ele é uma pick número 10. Mesmo que não fosse um dos drafts mais bem qualificados, com mais talento, o Magic fez uma troca para adquiri-lo, né? Ele é uma pick originalmente do 76ers. O Magic trocou ele pelo Dario Saric, que na oportunidade não veio diretamente para a NBA, né? Ainda tinha contrato na Europa. Depois foi pro 76ers. Aí, se você for parar para pensar, você trocou o Dario Saric por uma pick de segundo round, né? Então, de todo modo, não faz muito sentido de qualquer maneira pro Magic se livrar dele. Eu não entendo, eu simplesmente não entendo por que eles aceitaram tão pouco. Por que eles queriam se livrar do jogador? Mesmo, realmente é difícil entender. Realmente, até mesmo, assim, se levar em consideração que eles queriam trocar o jogador, ok, beleza. Eu também escutei um barulho que eles queriam trocar o francês, qual é o nome dele, o que joga lá? O Fournier. O Fournier e o Hezonja. Ah, sim. O Hezonja Mas nunca conseguiu virar nada, né? Pois é. Mas por uma escolha de segundo round? Meu Deus, que isso? Achei que o Magic não vai. Parece que foi tipo assim, chegou um e-mail aí, vamos ver o que é. Aí o e-mail do GM do Suns mandando, aí não tem mais nada? Não tem. Então tá bom. Parece que foi simples. Aí vai mesmo. Pois é.
Parece que vendeu, sabe aquela tua bicicleta velha que você tem guardada na garagem? Ah, te dou 50, vai. Olha bem pra bicicleta. Vai, pode levar. Poxa, mas a bicicleta valia 100, pô. Mas é aquela coisa, vamos descobrir. Agora eu fico com dó do Peyton, jogar no Suns, meu Deus, jogar no Suns, que coitado. Vamos ver. Pedrão, claro, antes de trocar de assunto, para os colegas, os ouvintes que estão nos acompanhando, o Ângelo não foi trocado para Cleveland, tá? Ele simplesmente hoje está de folga. Então, infelizmente, não pôde participar do basquete, mas ele não foi trocado. Há rumores que ele queriam mandar a pick do Nets pelo Ângelo, mas não pode, né, Pedrão? Não pode. O Cleveland, a lei da NBA, você tem que ter pelo menos 2 picks de primeiro round. Mas de todo modo, confiamos na qualidade do nosso participante e a diretoria está fechada com ele. Muito bem, isso aí. Vamos continuar com ele, que lá no futuro vai ser com certeza uma estrela, né? Vai ser uma super estrela, vamos dizer assim. O garoto tem futuro. Tem futuro. Mas vamos lá, Pedrão. Vamos falar dos times, então, aqueles times que estávamos esperando movimentação, que tem vários ativos para buscar bons negócios, e no final das contas ficaram por isso mesmo. Estamos falando de você, DeAndre Jordan. De você, Boston. O Pedrão vai dar mais detalhes. Vai lá, Pedrão. Bom, vamos pensar primeiro nos times, né? Que muito se falava em alguns times que acreditavam que faltava uma peça ou outra para realmente dar esse late, a gente pode dizer esse late push para tentar uma colocação melhor, um mando de quadra nos playoffs, ou até mesmo ir para chegar lá com chance de brigar, né? Principalmente na Conferência Leste, né, que, assim, você vê o Boston Celtics jogando muito bem, mas com um elenco talvez que tenha um banco meio fraco. Aí você vê o Cleveland, que tinha muito bons jogadores, mas não estava encaixando. O próprio Toronto, que está jogando muito bem, ganhou do Boston Celtics, mas todo mundo fica com um pé atrás no Toronto, né? Tem sempre aquela do time chegar nos playoffs e não entregar o que se espera. Então, era a oportunidade para alguns times se mexerem. Um desses times que todo mundo esperava que fosse fazer uma troca e não aconteceu, foi o Boston Celtics, né? Mas aí eu até entendo que o Boston até tenha coisas para abrir mão, mas não quisesse abrir mão delas, né? Se você for parar para pensar, uma coisa que eu mesmo não abriria a mão é, por exemplo, o Jaylen Brown. O Jaylen Brown, se o Boston realmente quisesse trazer um jogador bom para agora, se bem que o Jaylen Brown já está entregando bastante, mas assim, falta um pouco de experiência a ele, tá? Se quisesse fazer alguma coisa assim, poderia usá-lo, mas eu mesmo não faria isso e o Boston, acredito, também pensa assim. Mas de todo modo tem um abismo, né? No time titular você tem jogadores muito bons do calibre do Kyrie Irving, do Al Horford, do Jaylen Brown, o Tatum, garoto ainda. Aí quando você olha pro banco, você não vê peças assim que despertariam interesse. E acho que o time também não poderia até usá-las, mas não deve estar interessado em trocar picks, né? O Danny Ainge sempre foi um cara que gostou de usar as suas escolhas de draft, não é muito fácil tirá-las dele. E eu também acredito que talvez a contratação do Monroe tenha freado um pouquinho o ímpeto do Boston, porque eles conseguiram trazer um jogador que tem uma certa qualidade para uma posição que era carente para eles, que é o garrafão, né? Bom, o Boston, né, se a gente for lembrar do Boston, um dos interesses do Boston era o Tyreke Evans do Memphis Grizzlies, que é um outro time que a gente pode botar que talvez fosse se movimentar. Por quê? Porque o time tá passando por a gente pode dizer que tá passando por um processo de rebuild. O Mike Conley tá machucado, o Marc Gasol já tá ficando mais veterano, já tá ficando mais insatisfeito com talvez o time não estar tão bom. O Zach Randolph também já saiu.
O Tony Allen também já saiu, então aquele time que era o famoso grit and grind já tá meio que se desfazendo, né? E, bem, tá recheado de jogadores jovens, o Glizes, o próprio Dylan Brooks, que tá no Rising Stars Game, o Jamichael Green, Deonta Davis, muitos jogadores jovens. E o Tyreke Evans é um cara que estava jogando muito, despertou o interesse de muita gente. E, quem sabe, o próprio Marc Gasol poderia ser uma surpresa aí que traria... E aí o Memphis com certeza deveria ir atrás de picks de draft, ou então jogadores jovens e promissores, né? Mas acabou que não aconteceu. Ainda na questão do Tyreke Evans, o Philadelphia 76ers era um forte interessado nele, né? Mas a pedida do Grizzlies foi muito alta. As notícias dão a entender que eles pediram em troca do Tyreke Evans o Dario Saric. Assim, é óbvio que o Grizzlies tem o direito, e acho que esse é um jogador que ia ser legal no Grizzlies, encaixar bem. Mas o Sixers fez bem em não aceitar a proposta. Não acho que é uma coisa que vale assim, a troca esses dois jogadores um pelo outro, simplesmente. E, assim, esses foram times times da Conferência Leste, né? Não, desculpa, o Grizzlies é da Oeste, mas o Boston e o Sixers sim. Ainda na Conferência Oeste, dois outros times que muita gente falou que se mexeriam e não se mexeram, assim, pelo menos de maneira assintosa, e nessa última semana, foram o Portland e o Clippers, né? O Clippers já tinha feito a troca do Blake Griffin, que a gente comentou na semana passada. Se quiser conferir, que a gente achou, dar uma olhada lá no nosso último programa. Mas, com a saída do Blake Griffin, muito se falou da saída também do DeAndre Jordan, que é um cara que tem certas qualidades, é muito atlético, um bom reboteiro, né? E despertaria o interesse de várias equipes. E despertou, assim, muita gente falou assim no Cavs, no Trail Blazers, ele até mesmo possivelmente no Celtics, mas aconteceu que a trade deadline chegou e ninguém o tirou do Clippers. Eu ainda acho que essa troca vai acontecer, né? Acho que, por exemplo, essa off-season agora deve ser o momento, mas enfim, não aconteceu agora. E o caso é o Portland, né? Que tinha trocado, como eu citei dentro das trocas, né? Mandou o Noah Vonleh para Chicago para abrir um espaço no cap. E essa movimentação sugeria que talvez o time fosse buscar algum outro jogador, porque ele está com alguns jogadores de contratos caros e não tão produtivos, né? O Evan Turner conseguiu se livrar do Crabbe, mas tem outros contratos bem altos. E, enfim, o que acontece é que o Portland também sinalizou, abriu espaço, mas acabou que não se moveu. Ok, não fez a troca, beleza. Será que o Lillard e o McCollum continuam juntos em Portland, ou você vê isso mudando, Pedrão? Bom, o Portland tá até bem na tabela, né? Tá se classificando para os playoffs atualmente. E, bem, eu acho que o Lillard é um jogador bem leal, e disso a gente não pode duvidar. Eu ainda acho que ele vai dar mais uma oportunidade para a direção do Portland tentar fazer mais alguma coisa. Eu acredito sim que a gente vai continuar vendo essa dupla, pelo menos até a temporada que vem. Eu acredito que o Lillard tem paciência para isso. O McCollum também já tem um contrato longo assinado, né? Então também não é questão de contratual. Eles não podem perder esses jogadores para free agents, só se eles realmente demonstrarem interesse em ser trocados. Eu estava me referindo a interesse trocado, até mesmo o próprio Lillard dizer para eles, diga, não quero mais, quero sair, porque, olha, Portland é um time de 2 jogadores, assim, fica difícil, eu não sei, eu realmente quero acreditar que eles vão continuar, fazer minha vontade que se aposente lá, né, mas, olha, levando a questão à realidade, como que a NBA de hoje
é um negócio, né, Pedro? Será que realmente o Lillard vai ficar lá? O McCollum eu acho que fica. O Lillard eu não sei. O que eu tô vendo aqui agora, o Damian, em relação ainda à troca do Noah Vonleh, né, que era um jogador bem querido no elenco. O McCollum disse que conversou com o Vonleh e ele entendeu, né, que ele vai ter oportunidade no Bulls. E bom, os jogadores ficaram um pouco sentidos, sim, aparentemente, com a troca do Vonleh, né, porque o próprio McCollum disse que você não espera que alguém do time seja trocado, tá? E espera que ele tenha a oportunidade de Chicago. O próprio Damian Lillard o próprio Damian Lillard mandou uma mensagem, fez um post no Instagram, né, pela saída do cara. Isso só mostra que ele era um jogador bem querido no elenco. Outros jogadores como o Pat Connaughton, o Ed Davis e o próprio técnico, o Terry Stotts, também desejaram boa sorte para ele. Então, isso pode ser, quem sabe lá no futuro, mais um motivo que levaria a um desses dois astros do Portland pedir alguma troca. Pois é. Foi uma pena. Boston, eu acreditava que Boston, Sixers, o Clippers, até mesmo pelo DeAndre Jordan, talvez não foi oferecido algo muito bom. Acho que no caso do Boston foi bem, o Pedrão já foi muito bem em falar sobre os Celtics. O time também tem a melhor defesa da liga. Não vejo por que Boston agora. O único motivo seria por ter tantos ativos, né, que poderiam ser movidos para tentar trazer algo mais valioso para o time. Mas é aquela coisa. O time está bem, o time que está ganhando, para que mexer, né? Mas enfim. Vamos então falar agora no Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. Vamos falar das trocas do Knicks e dos Nets. Vamos lá, Pedrão. Continuando no mesmo esquema que fizemos no primeiro quadro. Vamos lá, as 3 trocas, levando a do Hernan Gomez. Enfim, deixa você que faz a sua ordem aí. Bom, foram 3 trocas, né? O Hernan Gomez, o Murier e no caso do Nets, foi o Tyler Zeller. Para botar as 3 em ordem, eu diria que... Primeiro, eu já falar que eu não achei nenhuma delas para os times de Nova York ruim, de modo algum. Achei as 3 boas para os times de Nova York. Mas se fosse para dizer qual delas foi a melhor, eu diria que foi a troca do Nets. A troca do Nets, só para lembrar, a troca do Nets, eles enviaram para Milwaukee o Tyler Zeller, né, o pivô, e em troca receberam o Rashad Vaughn e uma pick de segundo round desse ano, 2018, do próprio Bucks. Acho que a segunda, na ordem, eu diria que a segunda melhor foi a do Hernan Gomez. E a terceira melhor, eu acredito que foi a do Murier. Mas assim, de novo, eu acho que nenhuma das 3 foi uma troca ruim pro lado dos times de Nova York. Eu botei primeiro a troca do Tyler Zeller, porque o Tyler Zeller foi um jogador que o Nets conseguiu pegar na free agency por um contrato baixíssimo e transformou ele em uma pick de segundo round e um jogador. E era um jogador que era para ser, sim, bem reserva, né? Porque eles têm o Mozgov, que não consegue jogar porque não encaixa no estilo de jogo do time. Eles têm agora, tem o Okafor, né, que também tem o mesmo problema de não estar encaixando muito bem no time. Tem o calouro de primeira rodada deles, o Jarrett Allen, que é um jogador que tem o corpo, mas ainda precisa de experiência. Então o Zeller conseguiu se aproveitar dessa situação e alcançar a titularidade do Nets, né? E
como eu citei esses 3 jogadores, o Nets tem gente para botar ali no lugar dele, né? E bem, tendo gente, eles conseguiram. E a gente sabe que o Nets tem um problema com picks, que é ter dado todas elas de bandeja para o Celtics. Basicamente isso. Isso foi, e lembrando, isso foi de administrações anteriores. O GM da vez, o nosso querido, esqueci o nome dele, mas ele é um cara muito importante. Ele tá fazendo um ótimo Não, King? trabalho. Oi? O GM dos Nets, não é o... Começa com S o nome dele, cara, eu esqueci. Sean alguma coisa, né? Sean... É, Não é o Billy King. Eu tinha colocado, eu pensei antes que era o Billy King, mas o Billy King já foi, agora é o Marks. não, isso. Marks, Ele isso tá mesmo. fazendo um ótimo trabalho, né? Finalmente o dono do Nets entendeu que não dá pra fazer Ei, Pedrão, Oi. o Billy King foi tão ruim, Nossa, cara. que o nome dele fica na mente. Assim, dá pra dizer também que ele foi um pouquinho forçado pelo russo, né? O dono do Nets. Então, aparentemente, o russo tá deixando agora quem entende realmente ter tranquilidade pra trabalhar. E tá trabalhando bem. Tá fazendo pequenos movimentos como esse, né? Que a gente já citou. O próprio movimento do DeMar Carroll. Conseguiu trazer o DeMar Carroll e ainda ganhar uma pick em cima disso. Conseguiu forçar com que o Portland desse um contrato máximo por Crabbe para depois, um ano após trazer ele, vir uma troca. Então, são pequenos movimentos que você olha assim, não dá muito valor, mas quando você bota no papel, são todos movimentos muito bons pro lado dos Nets, que estão sempre rendendo uma piquezinha ali. Você está desenvolvendo um talento aqui. E a reconstrução do Nets vai ter que ser baseada nisso, porque eles não têm a oportunidade de tancar forte para pegar, sei lá, o melhor jogador disponível no draft. Então, esses pequenos movimentos fazem muita diferença. Aí, as 2 trades do Knicks, é claro, eu botei a do Hernan Gomes na frente da do Murier, acho que são detalhes, mas assim, de novo, eu achei as 2 boas. Só lembrando, o Willie Hernan Gomes foi enviado para o Charlotte Hornets, e em troca disso, o Hornets enviou para o Knicks o Johnny O'Brien, que já foi dispensado, né? Não vai ficar no roster. E 2 picks de segundo round, dos anos 2020 e 2021, se eu não me engano. Então, o Willie tinha pedido para ser trocado, tinha pedido para ser negociado. Bom, tinham pessoas que acreditavam que ele tinha um valor exorbitante, que ele valia muito, que ele valia inclusive pique de primeiro round. Eu nunca acreditei nisso. Porque você conseguiu o jogador na segunda rodada. Ele tá bom, ele foi o first all-team rookie do ano passado. Foi, mas tem que ter a ressalva, numa classe muito fraca. Numa classe que o próprio Ben Simmons não jogou, não pôde jogar. Numa classe que ninguém vingou, basicamente. O próprio Jaylen Brown, que tá jogando bem, não jogou tão bem ano passado, né? A gente lembra disso. E bem, ele teve os seus méritos, mas fez um bom Eurobasket com a seleção espanhola, mas voltou, pelo que os repórteres dizem, um pouco descompromissado para a temporada, não estava aparentemente dando tudo de si nos treinos, perdeu espaço na rotação dos pivôs, né? Quando o Knicks adquiriu o Kanter, ele tinha que brigar com o Kanter e com o O'Quinn, além do Noah, né, que era meio carta fora do baralho, né? Agora é totalmente carta fora. Mas ele teve que brigar com os dois. E bom, acabou perdendo, né? O O'Quinn, ele, querendo ou não, ele teve um salto muito bom de qualidade. Ele passou a cometer menos as burradas que ele fazia e manteve aquela garra que ele sempre teve, que era o diferencial dele. E o Kanter, ele tem seus problemas defensivos, é claro que tem. Ele não é um bom marcador de longe, mas ofensivamente não tem deixado a desejar, tem fazido jogos muito bons, já fez jogos para mais de 20 rebotes e pontos combinados. E então o Willie perdeu espaço na rotação e o Knicks conseguiu transformá-lo em 2 picks de draft. Então para mim foi um bom move. Essa questão de potencial, etc. Acho que a situação dele no Knicks não tinha como virar. E eu também acho que ele não tinha como virar uma pick de primeira rodada.
pelo menos eu, se fosse um GM para trocá-lo, eu não ofereceria escolha de primeira rodada no Willie, por exemplo. E a última troca, né, foi exatamente da quinta-feira, do dia 8, que foi o dia que fechou a janela, em que uma troca tripla envolvendo o Knicks, o Mavericks e o Denver, em que o Knicks recebeu o Emmanuel Mudiay, que foi o pick número 7 do draft de 2000 foi o mesmo draft do KP, né, o draft de 2015. E além disso também recebeu a pick que era uma pick de segunda rodada, que era originalmente do Portland Trail Blazers desse ano, né, no caso. O Denver Nuggets recebeu do Dallas Mavericks o armador Devin Harris e também uma escolha de segunda rodada do Knicks, só que originalmente ela era do Clippers. E o Mavericks nessa história recebeu o Doug McDermott. Oh, desculpa, eu fiz uma confusão, Diego. Eu falei que a pick Eu falei que a pick do Denver, a pick do Denver foi pro Knicks, na verdade foi pro Mavericks. Foi uma confusão. E além da pick do Denver, recebeu o Doug McDermott, que estava jogando no Knicks. Então o Knicks nessa troca abriu mão do Doug McDermott e de uma pick de segunda rodada, né, que originalmente não era sua, mas estava em sua posse, pelo Emmanuel Mudiay. Assim, eu achei também um momento bom. É um armador. Também, de novo, assim como todos os armadores que o Knicks tem em seu plantel, ele não é um jogador completo. Ele não é um jogador completo. Ele tem algumas dificuldades. Ele está arremessando mal desde quando entrou na NBA. Mas ele é um cara que é novo ainda, tem 21 anos. Ainda tem teto para crescer. Ele é muito atlético, no caso. Ele infiltra bem. Ele não é um bom arremessador de longe. Também é um defensor decente. Ele tem as qualidades físicas para poder conseguir defender. E bom, acho que talvez essa troca de time é uma coisa que o jogador às vezes necessita para tentar jogar um bom basquete. E o Knicks perdeu o Doug McDermott, né, que é um jogador que tinha jogos que às vezes nem estava entrando. E, bom, a lembrança que me vem na cabeça do Doug McDermott nessa temporada, cara, é sempre a mesma jogadinha que ele fazia com o O'Quinn. Que Sim. O O'Quinn sempre achava ele ali embaixo, cortando por trás do garrafão, aí ele só fazia a bandejinha. Quando eu penso no Doug McDermott, é essa jogada que vem na minha cabeça toda vez. E bem, ele passa embaixo do O'Quinn, né? Passa para trás e pega. Isso, é a jogadinha que sempre dava certo. Mas é a única coisa que me vem dele na cabeça, além de outras bolas, alguns arremessos de 3 na temporada, etc. Mas foi inconsistente. Viu? Vale destacar. Desculpa te interromper, Pedrão. Não, sem problema. Vale destacar que o McDermott, próximo temporada, ia pedir um aumento, né? Sim, o contrato dele ia acabar. Então, e isso com certeza para o Knicks foi até bom, porque o Knicks gosta de dar contratos ruins, né? Então, até que foi algo bom, né? Sim, e o contrato do Mudiay, como ele veio no mesmo draft do KP, eles estão na mesma situação. Então, os dois ainda têm mais um ano de contrato além desse assegurado, né? Tanto ele quanto o KP. Uhum. Pois é. Mas enfim, você continuando o que você estava falando? Então, o Doug foi um jogador muito inconsistente, que tinha jogos que acabava não entrando, não entregou, assim, é óbvio que não se esperava muito dele, mas não entregou nem o Didi não entregou nem o básico que se esperava, né? E isso não é só pro Knicks, acho que pra carreira toda dele, né? Ele já foi o vencedor, já foi o melhor jogador do ano do college, né? Enquanto jogava lá em Creighton, e que o seu pai era o técnico. Mas ele teve lesão séria, acabou por isso caindo no draft. Não conseguiu jogar no Bulls, não conseguiu jogar no OKC. E agora também não vinha jogando bem no Knicks. Bom, agora que ele tenha sorte no Mavericks, né? E ele pode até ter sorte lá sim, né? Porque ele vai disputar, vai vir do banco,
E o banco do Mavericks é bem fraco, né? Assim como o time não todo. Bem, ele vai trazer aquilo que o Cavs precisa, né? Que é o lance. O arremesso do perímetro, né? Ok. Agora, pro Knicks, acontece tanto pro lado do Willie quanto pro lado do Doug, do Mick Buckets, como eu gosto de dizer, ele estava numa situação ruim. Em qual sentido? Os dois foram jogadores que o Knicks poderia deixar ir. O Knicks tem vários jogadores para jogar na 5, e por isso o Willie foi cortado, porque veja, cortado, o que eu quero dizer, não que ele foi cortado do time, que ele foi cortado numa hipótese de troca. Ele foi o jogador que recebeu a proposta, que pediu para sair, porque ele entendeu que ele estava no final da fila, né? Não sei porque o Knicks não trocou o Kyle Quinn, que eu acredito que o Kyle Quinn teria um valor melhor do que o Willie, e até mesmo pela situação da lesão do KP, não vejo sentido algum, por mais que não vejo também argumento para defender o Willie, além do argumento dele ser um prospecto novo, de ter espaço para potencial para melhorar, enfim. Já o Kyle Quinn tem um valor melhor, com certeza ele ajudaria outros times. Ele tem um contrato que poderia ajudar o Knicks, talvez, no cap do próximo ano, limpando o cap. Mas o Doug, voltando ao que eu estava dizendo, ele estava numa situação que precisava. Próximo ano vai ter renovação. Ele vai pedir, pelo menos é esperado, que ele vai pedir algo muito maior do que ele recebe hoje. O Knicks não está numa situação de dar um outro contrato longo, porque tem um contrato que é um absurdo do Noah, outro contrato que é um absurdo que é do Hardaway Jr. Sem falar no Canter também, né, que também recebe muito bem. Realmente fica difícil. O Nets não tem como... O Pedrão foi muito bem quando disse. O Nets merece parabéns. O Nets está de parabéns. O cara não tem nada para trabalhar e mesmo assim ele consegue arrumar trocas para melhorar o time. Seja hoje, seja mesmo para o próximo draft. Né? O time não tem escolhas. Agora tem escolhas de segundo round. O time não tinha nada. O seu melhor jogador era o Brook Lopez. Hoje tem o Russell. O Okafor, que não dá em nada, mas veja. O time realmente trocou o Zeller e conseguiu uma escolha de segundo round. A mesma troca que o Magic fez. E deu um jogador titular, porque o Peyton era titular nos Magics. No time de Orlando, né? Agora vem a pergunta, Pedrão. O que você espera pós-lesão do KP? O Knicks, mesmo com o Murray agora no time, vai abraçar o tanque? Porque nós vemos um time do Nets que está disposto a lutar e vender as derrotas caros, e o Knicks daquela mesma apatia. Joga um jogo muito bem, no outro nem tanto. Agora, sem o KP, eu acho que vai ser só nem tanto, né? Mas qual que é a sua opinião? Diego, eu sinceramente acho que o time não vai abraçar o tanque. Tem alguns fatores que me fazem levar a pensar isso. Primeiro, o Hornacek provavelmente vai querer tentar manter seu emprego. E, bem, ele sabe que está com a corda no pescoço, porque está recebendo muitas críticas, principalmente dos torcedores, né, nas redes sociais. E, bem, ele, quando o Scott Perry assumiu como GM, quando perguntado sobre o cargo de técnico, ele falou que ia usar essa temporada para avaliação. Aí, o que isso quer dizer? Ele precisa... Seria um fator positivo para ele pleitear a manutenção do cargo. É óbvio que ele tem contrato, mas ele pode ser dispensado, né? Ele tentar levar esse time aos playoffs, mesmo sem o KP, porque um argumento que ele poderia utilizar seria que mesmo na hora da dificuldade ele conseguiu fazer o time produzir para ir aos playoffs. E outra questão que é mais particular, que eu não abraçaria esse tanque, é porque os outros times que estão brigando ali são muito ruins, são realmente muito ruins. E não adianta você falar que
o Bulls tá ganhando algumas. O Suns tá começando a jogar bem. O Lakers pode ganhar. Eu realmente acho que não. Porque esses times, cara, eles não têm nada a perder. Eles já estão com esse projeto de tanque desde lá do começo. O Hawks tá com um projeto de tanque desde o começo. O Suns, o próprio Bulls, e os outros times, o Mavericks. O Mavericks não tem um projeto de tanque, mas o time é muito ruim. Agora, eu acho os times muito, muito ruins. Muito, a ponto de, mesmo que você perca o seu próprio principal cara, você não vai perder o suficiente. E eu não acredito que vá começar a ver aquelas coisas daquele estilo de botar os reservas de titulares, começar a poupar jogadores. Eu não acredito sinceramente, não acredito que vai acontecer. Enfim, a montanha-russa dos Knicks com certeza vai continuar, mas é aquilo, né, Pedrão? Faz parte do jogo. O Knicks perdeu o KP, que é um jogador, um dos melhores da liga. E agora é ver o que consegue fazer com esse time sem uma estrela, né? Michael Beasley, o possante Michael Beasley, foi chamado para ser a referência no ataque. Vamos ver como vai realmente trabalhar o Knicks agora sem o seu principal jogador. Agora, Pedrão, para finalizar o Brasquete 40, temos aqui que fazer, deveria ter feito no início, né? Mas vamos fazer no final. Um parabéns para você e para mim e para o Ângelo. Veja, olha, não é por nada, mas quem foi o campeão do Super Bowl? Não, sim, Eagles. O Eagles não foi campeão. E depois dizem que somos pé de gelo? Como finalmente assim? Uma aposta nossa que deu certo. Finalmente não, né? Aqui nós somos todos, galera aqui é da sorte, bicho. O Ângelo mesmo que vai ser... Vamos escutar as histórias do Ângelo no próximo programa, mas pode ter certeza, ele comemorou muito a vitória do Eagles. Mas, enfim, parabéns para nós, né, Pedrão? Suas últimas palavras desse programa, por favor. Então, parabéns pro Nick Foles, né? Uma história de vida muito legal, o cara precisa se aposentar. Bom, agora que acabou o futebol americano, né? Só lá em outubro, setembro, para voltar. Agora é concentrar realmente em NBA, finalzinho de temporada. Vamos ver se o Toronto... Quem é que vai terminar como líder dessa Conferência Leste aí, né? Eu tô caindo no erro, Diego, de tentar dar mais uma chance pro Toronto, porque eles estão jogando muito. Vou lembrar dessas palavras. Pode ter certeza que quem vai acompanhar o Toronto nos playoffs vai ser o senhor, seu Pedrão. Depois nós vamos ver como vai ser a sua opinião. Mas, enfim, realmente tá bem. Agora acabou a NFL, podemos dedicar 100% ao basquete. Tá vindo o All-Star Game aí pela frente. Tem muita coisa para falar. Fiquem atentos aí, vamos acompanhar o Brasquete 41, onde o nosso querido Ângelo estará de volta. Agradeço a todos que acompanharam o nosso programa e convido-os para assistir o Brasquete 41, que acontece próxima semana. Agradeço ao Pedrão também, um abraço para o Ângelo e até a próxima. Time to